Olá, caro aluno Fórmula do Sucesso. Eu sou o professor André Tiago e nós estamos aqui dando a continuidade ao nosso curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos começar neste módulo a trabalhar um outro conteúdo. Conteúdo geomorfologia. Geomorfologia, que é o estudo geral da superfície da Terra, as suas características, as suas transformações, os seus agentes. Em relação a esse conteúdo, é importante destacar que ele tem um significativo peso, uma significativa importância para as avaliações de geografia do Enem e dos demais vestibulares, considerando que a dinâmica geomorfológica, ela tem, sem dúvida nenhuma, ligações muito intensas com outros temas geográficos, sejam aqueles relativos ao próprio meio físico, seja na relação do homem com a natureza, como, por exemplo, nas questões ligadas à ocupação do solo, à moradia, a questões ligadas ao seu próprio uso agropecuário, ao uso da superfície da terra com esta finalidade. Ou até mesmo em relação às construções de maneira geral, como o setor civil. Bem, nessa parte inicial, nós vamos trabalhar em cima muito mais da questão das estruturas da Terra, do tipo de rocha, a divisão das camadas. E eu queria chamar a atenção de você para um primeiro quadro. Observe comigo. Bem, então aqui você observa uma divisão das camadas da Terra em duas perspectivas. Note que a figura ilustra uma espécie de gomo, né? Retirado do interior do nosso planeta e levantado aí no espaço para que você tenha uma visualização mais interessante. Bom, certamente você deve lembrar, talvez, que das divisões das camadas da Terra, aquela com a qual você teve o entrosamento maior, não é? É a divisão que aparece do lado direito. Essa divisão é a divisão química das camadas. Olha lá, divisão química. Química porque esta divisão ela foi concebida cientificamente considerando justamente as composições de cada uma dessas camadas. Essa divisão ela traz a Terra dividida em crosta, manto e núcleo. A crosta é o revestimento ou invólucro, não é? Rochoso do nosso planeta. E pode, por sua vez, esta crosta ser dividida em superior, chamada de cial, e crosta inferior, chamada de cima. Opa, o cima aqui está embaixo. Brincadeirinha. O cima, neste caso, se escreve com S. E você deve estar perguntando, talvez, por que cial e cima? Na realidade, essas duas pequenas palavras estão diretamente relacionadas às propriedades químicas da crosta da Terra. A parte superior é formada principalmente por dois elementos, o silício e alumínio. O alumínio e o silício são justamente os elementos que formam a palavra cial, as suas iniciais, silício e alumínio, cial. A parte inferior da crosta formada principalmente por, olha lá, você está deduzindo, não é? Silício e magnésio, por isso o nome cima. Então, crosta superior, cial, crosta inferior, cima. Crosta superior, silício e alumínio, elementos predominantes. Crosta inferior, silício e magnésio, elementos predominantes. No interior do planeta, nós vamos encontrar o manto, que compreende o maior volume da Terra. O manto é essencialmente formado pelo magma. Em matéria de propriedades químicas, não se costuma classificar ou denominar o manto de maneira específica, até porque o manto, ele é, no interior do planeta, uma espécie de rocha semissólida, com certa fluidez, que permite justamente o fluxo das correntes magmáticas. E este fluxo faz com que o manto, portanto, seja uma camada altamente complexa. O núcleo da Terra, por sua vez, pode ser chamado também de NIF, ou seja, é uma camada do planeta que, conforme os estudos, os modelos criados em laboratório, é certamente formado principalmente por níquel e ferro, daí o nome NIF.
Você deve estar, inclusive, se perguntando, ou já deve ter se perguntado em alguns momentos, como é que, não podendo alcançar devido ao calor no interior do planeta, não podendo alcançar, né, esse interior tão aquecido, o homem, a ciência, conhecem, né, ou criaram essas identidades para o interior da Terra. Bem, não esqueça que algumas dinâmicas que acontecem no interior do planeta, elas se manifestam até a superfície. É o caso do vulcanismo. E as propriedades dos vulcões, e principalmente as características, não é, do material magmático que chega na forma de lava até a superfície, bem como o aspecto de algumas rochas que estão presentes nas estruturas continentais, possibilitam inferências acerca de como é o interior do planeta, tanto em matéria de temperatura, quanto em matéria também de composição. Portanto, esses estudos estão baseados em modelos produzidos em laboratório e deduções também a partir de análises de campo. Portanto, é um modelo considerado como verdade, e é esse modelo que serve de referência para os seus estudos. Voltemos ao quadro. Vamos tratar agora da divisão física das camadas da Terra. Note que nessa divisão física, a Terra ela foi subdividida internamente em 5 camadas, uma quantidade, portanto, superior à divisão química. Aí nós observamos, note, a crosta definida praticamente como litosfera. A litosfera ela compreende estruturalmente a base dos continentes e também o assoalho oceânico. Repetindo, litosfera compreende fisicamente a base dos continentes e o assoalho oceânico. Abaixo da litosfera nós vamos encontrar aquilo que seria equivalente ao manto do ponto de vista químico. No entanto, agora dividido em 2 porções, a astenosfera, que também pode ser denominada manto superior, olha lá, manto superior. E a mesosfera também denominada de manto, ou pode ser relacionada ao manto inferior, ou manto interno. Bem, essas 2 camadas se diferenciam essencialmente em função do calor e em função da consistência dos materiais, já que o manto superior, a astenosfera, está mais próximo à crosta e interage com essa crosta de maneira muito intensa, principalmente considerando os movimentos tectônicos que nós trabalharemos nas próximas aulas. Já o manto inferior é onde as correntes, chamadas correntes de convecção, elas se conectam à astenosfera. No manto inferior, as correntes de magma, elas são ascendentes ou descendentes, ou subsidentes, como se pode dizer. Já no manto superior, essas correntes de convecção formadas pelo magma, não é? Em função do calor, das diferenças de pressão, se deslocam predominantemente de maneira horizontal. E esses deslocamentos horizontais é que produzem justamente os movimentos das placas, não é? Já que a crosta ela não é inteiriça, ela é formada por grandes blocos rígidos, como certamente você já estudou. E os movimentos desses blocos são efetuados no manto superior ou astenosfera. Algumas placas, como você já estudou, elas divergem, outras convergem, outras se deslocam tangencialmente, umas ao longo das bordas das outras. Bem, prosseguindo nesse estudo das camadas, nós temos agora o núcleo fisicamente subdividido em externo e interno. O núcleo externo também pode ser denominado pirosfera. E esta pirosfera é justamente onde está, olha aí, o centro de gravidade do nosso planeta, hein? Centro de gravidade, portanto, da Terra está na pirosfera ou núcleo externo. Estima-se que, pelas altas temperaturas, a pirosfera seja formada por magma fluido. Já o núcleo interno, que também pode ser denominado barisfera, você deve estar associando essa denominação barisfera a algo, não é? Baricentro. A barisfera é o núcleo sólido da Terra. E você deve até se perguntar, por que a barisfera, que está mais no interior do planeta, portanto, teoricamente mais quente do que a pirosfera, é sólida?
A solidez do núcleo interno do planeta está diretamente ligada às altas pressões. Lembre-se que, como nós temos a força gravitacional atuando, então quanto mais para o interior, maior é a densidade dos materiais e maior é a pressão. Isso faz, ou isso determina, essa solidez do núcleo interno do nosso planeta. Ok? Bem, nós estamos encerrando, portanto, essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro de geomorfologia. Eu aguardo você para o próximo, para que nós tenhamos aí a continuidade dos estudos. Até lá!